Talvez você tenha dado play nesse vídeo sem muita expectativa. Talvez só porque precisava de algum tipo de silêncio, ou porque sentiu que precisava ouvir algo que não fosse barulho, cobrança ou opinião. E se for assim, eu quero começar dizendo que você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja entrando nesse novo tempo cansado demais, até para celebrar, cansado demais, para planejar cansado, demais para fingir que está tudo bem. E deixa eu te dizer algo com calma, logo no início. Isso não te torna menos espiritual, isso te torna humano. Existe uma ideia muito equivocada de que todo novo tempo precisa começar com força, com ânimo, com esperança visível. Mas a verdade é que muitos novos começos, Deus nasce no cansaço, no limite, quando a gente já não tem mais máscaras para sustentar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Agora um ponto em que não dá mais para fingir fé, não dá mais para repetir frases prontas, não dá mais para sustentar uma espiritualidade performática. E se esse for o seu lugar, você está mais perto de um novo tempo do que imagina. Presta atenção nisso, Deus nunca teve problema em encontrar pessoas cansadas, feridas, confusas. Ele sempre teve problema com quem achava que estava bem demais para ser tratado. E talvez o seu cansaço seja, na verdade, o lugar onde Deus começa a falar mais claramente. Existe um tipo de cansaço que vem do pecado, mas existe um cansaço que vem da tentativa sincera de fazer o certo por muito tempo, sem entender tudo, de carregar responsabilidades emocionais, espirituais e até familiares, que você nunca escolheu conscientemente. Talvez você esteja cansado de tentar acertar, cansado de tentar agradar, cansado de tentar ser forte o tempo todo, e esse tipo de cansaço não é sinal de fracasso, é sinal de que algo precisa ser reorganizado por dentro. Quando a Bíblia fala de um novo tempo, ela quase nunca começa falando de circunstâncias. Ela começa falando de mente, de coração, de direção interior. Porque Deus sabe que mudar o lado de fora sem tocar o lado de dentro só cria versões mais cansadas da mesma vida. Talvez você já tenha vivido mudanças externas suficientes para perceber isso. Mudou de fase, mudou de ambiente, mudou de rotina, mas continuou carregando o mesmo peso, as mesmas reações, os mesmos pensamentos repetitivos. Isso acontece porque o novo tempo que Deus propõe não é apenas cronológico, ele é espiritual, ele é mental, ele é interno. E sem isso, nenhuma mudança externa se sustenta por muito tempo. A palavra diz para não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente. E essa frase é mais profunda do que parece à primeira vista, porque ela não está falando apenas de comportamento visível. Ela está falando de forma de pensar, de interpretar a vida, de reagir às frustrações, de lidar com a espera, de atravessar o silêncio de Deus sem desistir. Talvez você esteja vivendo um conflito interno agora, querendo um novo tempo, mas com a mente exausta, cheia de pensamentos antigos, medos antigos, expectativas quebradas, que ainda ditam suas decisões. E deixa eu te dizer algo com cuidado. Ninguém entra em um novo tempo em Deus carregando intactos os mesmos padrões mentais do tempo anterior. Algo precisa ser renovado. Algo precisa ser desmontado. Algo precisa ser reaprendido. Isso não acontece de forma violenta. Deus não invade a mente. Ele convida, ele expõe, ele confronta com amor. E esse processo pode ser desconfortável, porque mexe com estruturas internas que você usou para sobreviver. Muitas das coisas que você chama de personalidade hoje foram, na verdade, adaptações à dor, mecanismos de defesa, formas de não sentir novamente aquilo que te feriu. E Deus entende isso melhor do que você. O problema é que aquilo que te protegeu em uma estação pode te aprisionar na próxima. E o novo tempo exige coragem para revisar essas proteções internas. Talvez você tenha aprendido a se fechar, a não criar expectativa, a não se entregar totalmente, porque se entregar já doeu antes
Deus não te condena por isso, mas Ele também não quer que você viva para sempre se defendendo da vida. A renovação da mente passa por reconhecer esses padrões sem culpa, sem autoacusação, mas com verdade, permitindo que Deus vá mostrando, aos poucos, o que precisa ser ajustado. Presta atenção nisso. Deus não trabalha com pressa, mas Ele trabalha com profundidade. E a profundidade exige tempo, exige repetição, exige retorno às mesmas verdades, até que elas deixem de ser apenas informação e se tornem convicção. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que já sabe de tudo isso, que já ouviu mensagens parecidas antes. Mas saber não é o mesmo que viver ouvir. Não é o mesmo que permitir concordar. Não é o mesmo que obedecer. O novo tempo começa quando a palavra deixa de ser algo que você escuta e passa a ser algo que confronta suavemente a sua rotina, seus pensamentos automáticos, suas reações previsíveis. Muita gente tenta viver um novo tempo sem mexer na rotina interna, sem mexer nos pensamentos que alimenta todos os dias, sem mexer nas narrativas internas que repete sobre si mesmo, sobre Deus e sobre a vida. E depois se frustra, porque nada muda de verdade. Apenas o cenário muda, mas o peso continua. Talvez você esteja carregando palavras que disseram sobre você há anos, rótulos, expectativas, diagnósticos emocionais, espirituais ou até familiares. E você começou a viver a partir disso sem perceber. A renovação da mente também passa por permitir que Deus tenha a palavra final sobre quem você é. E isso é mais difícil do que parece, porque exige desaprender muita coisa. Desaprender dói porque desmonta certezas, questiona narrativas, mexe com aquilo que você usou como base para se manter de pé. Mas sem esse processo, não há novo tempo real. Talvez você esteja esperando Deus mudar alguma coisa fora, para então acreditar que algo novo é possível. Mas Deus está te convidando a crer, antes de ver, ajustar a mente. Antes de ver resultado, a obedecer. Antes de sentir segurança. Isso não é fácil. E nunca foi. Por isso a Bíblia nunca prometeu atalhos. Ela prometeu processo, caminhada, transformação gradual. O padrão do mundo é pressa, resultado imediato, aparência de sucesso. Mas o padrão do reino é crescimento invisível, antes de qualquer fruto visível. Presta atenção nisso. Aquilo que cresce rápido demais, geralmente não cria raiz profunda. E Deus está mais interessado em te dar algo que permaneça do que algo que impressione. Talvez você esteja cansado de promessas rápidas, de discursos que inflamam por um momento, mas não sustentam a segunda-feira. E esse cansaço também é um sinal de maturidade espiritual. O novo tempo que Deus está construindo na sua vida não depende da sua empolgação constante. Ele depende da sua disposição diária, silenciosa, simples, de continuar mesmo quando não sente nada especial. Isso exige uma mente renovada, porque a mente antiga vive de estímulo, de resposta imediata, de validação externa, enquanto a mente renovada aprende a permanecer. Permanecer quando não há resposta clara, permanecer quando o céu parece silencioso, permanecer quando a mudança ainda não apareceu. E isso é profundamente espiritual. Talvez você esteja vivendo exatamente esse lugar agora. Um lugar onde não há grandes emoções, mas há uma escolha diária de continuar, de não desistir, de não voltar atrás. E deixa eu te dizer algo importante. Esse lugar é sagrado, mesmo que pareça comum, mesmo que pareça sem brilho, mesmo que ninguém veja. Deus trabalha muito mais no invisível do que no visível. E o novo tempo quase sempre começa em áreas que ninguém aplaude. A renovação da mente acontece quando você começa a perceber seus pensamentos, questioná-los à luz da palavra, e não a citê-los automaticamente como verdade. Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece ser hospedado. Nem toda sensação é uma direção. Nem toda emoção é um sinal de Deus. Aprender isso muda tudo, porque te devolve
Clareza te devolve responsabilidade espiritual, te devolve a capacidade de escolher como reagir. Talvez você tenha vivido muito tempo sendo refém do que sente, do que pensa, do que lembranças antigas despertam. E Deus está te chamando para um lugar de consciência espiritual maior. Isso não significa negar emoções, mas aprender a não ser governado por elas. Aprender a livê-las diante de Deus. E não tomar decisões definitivas a partir de estados emocionais passageiros. O novo tempo começa quando você para de reagir automaticamente e começa a responder conscientemente com base na verdade e não apenas na dor. Talvez isso pareça lento demais para você. Talvez você queira algo mais intenso, mais marcante. Mas Deus está te ensinando a valorizar o processo. Porque é no processo que a mente se renova de verdade. E enquanto você ouve tudo isso agora, talvez algo esteja sendo reorganizado dentro de você. Talvez uma resistência, talvez um alívio, talvez um incômodo santo. E tudo isso faz parte do começo. Não há pressa aqui, não há cobrança aqui. Há apenas um convite para caminhar, para permitir, para ouvir, para não fugir do processo. Porque o novo tempo que Deus preparou para você não começa quando tudo se resolve. Ele começa quando você decide não continuar do mesmo jeito por dentro. E é a partir desse lugar, desse ponto interno de decisão silenciosa, que nós vamos continuar avançando. Com calma, com profundidade, entendendo como essa renovação acontece no dia a dia, na prática, na vida real. Talvez você não tenha parado para pensar nisso com calma ainda, mas grande parte do cansaço espiritual que você sente hoje não vem de pecado escancarado, não vem de rebeldia declarada. Vem de uma mente que está há muito tempo sendo pressionada, moldada, apertada por padrões que não nasceram no coração de Deus, mas que vão se infiltrando aos poucos, quase sem fazer barulho. E presta atenção nisso, com carinho, porque isso é importante demais para sua caminhada. Ninguém acorda um dia distante de Deus de uma hora para outra. Ninguém se perde espiritualmente de forma brusca. O afastamento quase sempre é silencioso, gradual, cotidiano, disfarçado de rotina, disfarçado de sobrevivência, disfarçado de... é só essa fase. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Agora fazendo o que dá, tentando manter a fé em pé, mas sentindo que algo dentro de você está desalinhado. Confuso, pesado, como se o coração estivesse cansado, antes mesmo do corpo, como se a alma estivesse sempre um passo atrás daquilo que você sabe que Deus espera de você. E é por isso que, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz, para não se conformar com este mundo, ele não está falando apenas de comportamentos visíveis, ele está falando de mentalidade, de forma de pensar, de lentes pelas quais você enxerga a vida, Deus, a si mesmo e o futuro. Porque o mundo não tenta apenas controlar o que você faz. Ele tenta controlar como você pensa, o que você considera normal, aceitável, inevitável, impossível ou fora de cogitação. E quando a mente vai sendo moldada, o coração vai junto, as decisões vão junto, os valores vão junto. Talvez você esteja se perguntando em silêncio por que certas coisas que antes te incomodavam hoje já não incomodam mais, porque pecados que antes geravam conflito agora parecem apenas parte da vida, porque a sensibilidade espiritual foi diminuindo aos poucos, quase como se alguém tivesse abaixado o volume da consciência. Deixa eu te dizer algo com calma, sem peso, sem acusação, mas com verdade. Isso não significa que você deixou de amar a Deus. Isso significa que você está vivendo em um ambiente que constantemente disputa a sua mente. E se você não para, se você não desacelera, se você não permite que Deus renove o seu interior, você começa a viver no automático. E o automático espiritual é perigoso, porque nele você continua frequentando, continua ouvindo, continua participando, mas já não discerne com clareza, já não percebe com nitidez,
Já não responde com obediência imediata quando Deus fala. Talvez você esteja cansado porque está tentando viver o Evangelho com uma mente que ainda funciona segundo os padrões antigos. E isso gera conflito interno, gera frustração, gera sensação de incoerência, como se algo não estivesse encaixando direito. A palavra é clara quando diz que a transformação acontece pela renovação da mente, não pela força de vontade. Apenas não por promessas emocionais, não por decisões tomadas em momentos de euforia espiritual, mas por um processo contínuo diário, silencioso e muitas vezes desconfortável. Porque renovar a mente significa desaprender muita coisa. Significa confrontar pensamentos que você carregou por anos, crenças que foram formadas na dor, na rejeição, na ausência, no medo, e permitir que Deus, com paciência, vá reorganizando o interior. Talvez você esteja pedindo para Deus mudar circunstâncias externas, quando na verdade Ele está mais interessado em tratar estruturas internas, formas de pensar que estão te mantendo preso em ciclos que se repetem. E aqui eu quero que você preste atenção, com ainda mais cuidado, porque isso toca diretamente no seu dia a dia. Deus não tem pressa como nós temos. Deus não trabalha no ritmo da ansiedade. Deus trabalha no ritmo da maturidade. A gente quer respostas rápidas, mudanças imediatas, soluções instantâneas, mas o reino de Deus opera em processos, em crescimento gradual, em transformação que acontece camada por camada, como alguém que reforma uma casa por dentro, começando pelos alicerces. Talvez você esteja frustrado porque esperava estar mais avançado espiritualmente do que está hoje, esperava já ter vencido certas lutas, já ter superado certos padrões, já ter amadurecido em áreas que ainda parecem frágeis, mas deixa eu te dizer algo com amor. Deus não se decepciona com o processo. Quem geralmente se decepciona somos nós mesmos quando comparamos nosso ritmo com o de outras pessoas ou com uma versão idealizada de quem achávamos que seríamos. A renovação da mente não acontece em um culto específico, em uma conferência isolada, em um retiro pontual. Embora Deus possa usar esses momentos, ela acontece quando você decide, dia após dia, permitir que a palavra confronte seus pensamentos, seus impulsos, suas reações automáticas. Talvez você esteja vivendo conflitos internos, porque sabe o que a palavra diz, mas ainda sente resistência dentro de você para obedecer. Isso não te faz um mau cristão. Isso te faz humano em processo de santificação. O problema não é sentir a resistência. O problema é se acomodar nela. É negociar com aquilo que Deus já deixou claro. É chamar de normal aquilo que a palavra chama de transformação necessária. E aqui entra um ponto delicado, mas essencial. Obedecer a Deus quase nunca é confortável no início, porque obediência confronta o ego, confronta o orgulho, confronta a necessidade de controle, confronta a velha maneira de pensar. Talvez você esteja segurando certas decisões porque sabe que, ao obedecer, vai precisar abrir mão de algo, mudar uma rota, encerrar um ciclo, ajustar relacionamentos, rever prioridades, e isso assusta. Mas presta atenção nisso. A mente renovada não é uma mente que nunca sente medo. É uma mente que aprende a não ser governada por ele. A mente renovada não é uma mente que nunca erra. É uma mente que aprende rápido, que se arrepende rápido, que se ajusta rápido quando percebe que saiu do caminho. Talvez você esteja cansado porque está tentando viver uma fé que aparenta força por fora, mas que por dentro está sustentada por esforço humano e não por rendição verdadeira. Deus não te chamou para viver uma fé exausta. Ele te chamou para viver uma fé obediente. E existe uma diferença enorme entre as duas. A fé exausta tenta provar algo o tempo todo. Para Deus, para os outros, para si mesma. Enquanto a fé obediente descansa no processo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo claramente. E é exatamente por isso que a renovação da mente é tão necessária. Porque ela realinha expectativas.
Ela ajusta o olhar. Ela ensina você a caminhar com Deus, sem precisar de controle absoluto sobre o amanhã. Talvez você esteja tentando entender demais aquilo que Deus está te chamando para confiar, e isso tem te roubado a paz. Deixa eu te perguntar com carinho, e você responde só no seu coração. Quais pensamentos têm dominado sua mente nos últimos dias? Pensamentos de fé? Ou pensamentos de sobrevivência? Pensamentos de esperança? Ou pensamentos de medo? Pensamentos de obediência? Ou pensamentos de adiamento? Porque aquilo que domina a mente cedo ou tarde governa as decisões. E Deus, com amor e paciência, quer te conduzir para um lugar onde a mente seja um instrumento de discernimento e não um campo de batalha constante. Talvez esse seja um novo tempo, que não começa com mudanças externas visíveis, mas com ajustes internos profundos, silenciosos, quase imperceptíveis para quem olha de fora, mas transformadores para quem vive por dentro. E se você permitir, se você não apressar, se você não desistir, no meio do processo, você vai perceber que Deus é fiel em renovar aquilo que você achou que estava quebrado demais para ser restaurado. Respira fundo agora. Não corre. Não pula essa parte. Porque o que Deus está fazendo em você não é rápido, mas é real. Não é barulhento, mas é profundo. Não é instantâneo, mas é eterno. E esse é apenas o começo do que Ele quer trabalhar no seu coração. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando assim, no fundo do coração, que já tentou mudar muitas vezes, que já tentou fazer diferente, que já tentou ajustar pensamentos, hábitos, decisões, e mesmo assim parece que sempre volta para o mesmo lugar, para os mesmos erros, para os mesmos ciclos. E deixa eu te dizer algo com calma. Agora, sem pressa nenhuma. O problema não é você estar em processo. O problema seria desistir dele. Porque a Bíblia nunca prometeu transformação instantânea à palavra. Nunca disse que a mente seria renovada em um dia, em uma oração, em um culto específico. Mas ela deixa claro que existe um caminho, um processo, uma caminhada diária, onde pouco a pouco Deus vai mudando a forma como você pensa, sente, reage e escolhe. Presta atenção nisso. A renovação da mente não começa quando tudo muda fora. Ela começa quando você decide não aceitar mais qualquer pensamento como verdade absoluta, quando você começa a confrontar aquilo que passa na sua cabeça com aquilo que Deus diz, mesmo que no começo isso pareça cansativo, confuso ou até frustrante. Talvez hoje você ainda sinta medo, insegurança, culpa, cansaço espiritual, e você pensa que isso significa que Deus não está trabalhando em você. Mas muitas vezes é exatamente o contrário. É sinal de que Ele já começou a mexer em áreas que antes estavam anestesiadas, ignoradas ou escondidas. Deixa eu te perguntar algo com muito respeito. Você tem permitido que Deus mude apenas o que é visível? Ou você tem permitido que Ele entre nos pensamentos que ninguém vê, nas conversas internas que só você escuta, nas decisões silenciosas que você toma quando ninguém está olhando? Porque é nesse lugar invisível que a verdadeira transformação acontece. É ali que a mente começa a ser renovada, não com frases bonitas, não com promessas vazias, mas com escolhas diárias, muitas vezes difíceis, de obedecer mesmo sem vontade, de confiar mesmo sem sentir, de continuar mesmo sem ver resultado imediato. Talvez você esteja cansado de ouvir que precisa mudar, cansado de cobranças, cansado de sentir que nunca é suficiente. E deixa eu ser muito claro agora. Deus não está te chamando para uma performance espiritual. Ele está te chamando para um processo de amadurecimento, onde errar não te desqualifica, mas permanecer no erro por orgulho, sim, impede o avanço. Romanos 12 fala sobre não se conformar com este mundo. E isso não é apenas sobre comportamento externo. É sobre não permitir que o sistema deste mundo dite como você pensa sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o futuro
e sobre o propósito da sua vida. O mundo diz que você precisa ser rápido, produtivo, perfeito, forte, o tempo todo. Mas o reino de Deus trabalha em outro ritmo. O reino trabalha com profundidade, com verdade, com tempo, com raízes sendo formadas antes dos frutos aparecerem. Talvez hoje você esteja vivendo uma fé cansada, uma fé automática, uma fé que só reage, mas Deus quer te conduzir para uma fé consciente, madura, firme, que entende que nem todo dia será fácil, mas todo dia pode ser fiel. Presta atenção nisso agora. Maturidade espiritual não é ausência de luta. É capacidade de permanecer firme mesmo lutando, mesmo questionando, mesmo sentindo, sem abandonar o caminho. Deus não está com pressa de te transformar em alguém que você não é. Ele está comprometido em restaurar quem você sempre foi chamado para ser. Mas isso exige rendição, exige paciência, exige constância. Talvez você tenha pedido para Deus tirar algo da sua vida e Ele não tirou porque, antes de remover, Ele quer ensinar você a lidar, a resistir, a amadurecer, a não depender mais daquilo que antes te dominava. Renovação da mente é aprender a pensar diferente, mesmo sentindo igual. É aprender a escolher diferente mesmo com medo. É aprender a obedecer, mesmo sem entender tudo. E deixa eu dizer algo muito importante agora, com carinho e verdade. Deus não está decepcionado com o seu processo. Ele está presente nele todos os dias. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando parece silencioso, talvez você esteja comparando sua caminhada com a de outras pessoas. Isso só gera frustração, porque cada processo é único, cada história é única, cada tempo é diferente. E Deus não se atrasa. Ele trabalha no tempo certo para aquilo que Ele está construindo em você. O que Deus está formando dentro de você hoje precisa ser forte o suficiente para sustentar o que Ele vai colocar em suas mãos amanhã. E por isso, o processo não pode ser superficial. Se você acelerar o processo, você compromete a estrutura. Se você fugir do processo, você repete ciclos. Mas se você permanecer, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo ferido, Deus vai completar a obra que começou. Talvez hoje a oração mais sincera que você consiga fazer não seja uma oração longa, bonita, cheia de palavras, mas apenas dizer: Deus, me ajuda a permanecer, me ajuda a não desistir, me ajuda a continuar caminhando, mesmo quando minha força é pouca. E essa oração simples, honesta, humilde, tem um peso enorme no reino de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes, aqueles que reconhecem que precisam dele não só para começar, mas para continuar. Então, antes de pensarmos em mudança externa, em novos hábitos, em novos projetos, em novas fases, precisamos permitir que Deus continue trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nas nossas motivações, sem pressa. Sem atalos. Shem máscaras. Porque transformação verdadeira é silenciosa, profunda e duradoura. E se você permanecer nesse caminho, mesmo que hoje tudo pareça lento, pesado ou confuso, você vai perceber, com o tempo, que já não pensa como pensava antes, já não reage como reagia antes, já não decide como decidia antes. E isso, mesmo que pareça pequeno agora, é um sinal claro de que Deus está fazendo algo real dentro de você. Talvez agora, depois de tudo que foi dito até aqui, você esteja em silêncio por dentro, não porque entendeu tudo, mas porque algo começou a se mover lentamente no seu coração. E eu quero que você saiba que isso é normal, porque Deus quase nunca trabalha no barulho. Ele trabalha no silêncio, no tempo, no processo, naquele espaço interno, onde a gente para de argumentar e começa a escutar de verdade. Presta atenção nisso com calma, porque muitas pessoas acham que transformação espiritual acontece quando a emoção vem forte, quando o culto é intenso,
quando o retiro é marcante, mas a maioria das verdadeiras mudanças acontecem depois, quando a emoção vai embora e sobra apenas a decisão diária de permanecer obediente, mesmo sem sentir nada extraordinário. Talvez você esteja vivendo exatamente esse lugar agora. Um lugar onde você já chorou, já pediu, já buscou, já se cansou e agora só está seguindo em frente, quase no automático. Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado e amor. Deus não despreza esse tipo de perseverança silenciosa. Pelo contrário, muitas vezes é ali que Ele mais trabalha. A Bíblia nos ensina que a renovação da mente não é um evento, é um processo contínuo, algo que acontece dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha, e isso significa que não existe atalho espiritual saudável. Não existe fórmula rápida para amadurecimento. Não existe crescimento sem confronto interno. Talvez você esteja pedindo para Deus mudar a situação ao seu redor, quando na verdade Ele está mais interessado em transformar a forma como você reage a essa situação. Porque ambientes mudam, pessoas mudam, circunstâncias mudam, mas uma mente renovada sustenta você em qualquer cenário. E deixa eu te perguntar algo com sinceridade, sem acusação, apenas como um convite à reflexão. Você tem permitido que Deus transforme seus pensamentos, ou você apenas pede para Ele resolver seus problemas enquanto mantém a mesma mentalidade de sempre? Porque muitas vezes a gente ora pedindo paz, mas continua alimentando pensamentos de medo. A gente pede direção, mas se recusa a abrir mão do controle. A gente pede crescimento espiritual, mas foge de qualquer processo que exija disciplina, constância e obediência. Talvez você esteja cansado justamente porque está tentando viver uma fé profunda com hábitos rasos. E isso cansa mesmo, porque o coração quer avançar, mas a mente ainda está presa aos mesmos padrões antigos. Romanos diz, para não nos conformarmos com este século. Isso não é apenas sobre comportamento externo, é sobre não permitir que a lógica do mundo molde a forma como você pensa, reage, decide e enxerga a vida. Porque quando isso acontece, mesmo dentro da igreja a gente começa a viver uma fé ansiosa, comparativa, apressada e frustrada. Presta atenção nisso. Deus não está com pressa como você está. Ele não trabalha no ritmo das redes sociais. Ele não mede maturidade por velocidade. Ele trabalha em profundidade. E profundidade exige tempo, exige repetição, exige constância. Talvez você esteja se julgando por ainda lutar com coisas que achava que já tinha superado. Mas deixa eu te dizer algo importante. Lutar não é sinal de derrota. Desistir é que seria, enquanto você continua lutando, ainda a vida espiritual acontecendo dentro de você. A maturidade cristã não é a ausência de luta, é a capacidade de continuar obedecendo mesmo lutando, mesmo cansado, mesmo sem respostas claras, mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento. Talvez você esteja nesse lugar hoje, obedecendo sem entender tudo, permanecendo sem sentir tudo, caminhando sem enxergar tudo. E isso não te faz fraco, isso te faz dependente. E dependência de Deus nunca foi um defeito, sempre foi o plano. Deixa eu te dizer algo com muita calma agora. Não tente acelerar o que Deus está construindo em você. Não compare seu processo com o de ninguém. Não se cobre por um nível de maturidade que só o tempo pode produzir. Deus não está formando um produto rápido. Ele está formando um filho maduro, alguém capaz de permanecer de pé quando as emoções falham, quando as pessoas decepcionam, quando os planos não saem como o esperado. Talvez hoje você precise mais descansar na fidelidade de Deus do que tentar provar qualquer coisa para Ele. Porque Deus já te conhece por inteiro. Ele conhece suas intenções, suas quedas, seus esforços silenciosos, suas orações que ninguém ouviu. E é nesse ponto que eu quero te conduzir agora. Não para um encerramento apressado,
mas por um momento de entrega. Porque toda pregação verdadeira precisa desembocar em rendição, não em informação. Se for possível para você, desacelera por alguns instantes. Não precisa mudar nada fisicamente, apenas internamente. Diminui o ritmo dos pensamentos, solta as cobranças e permite que essa verdade desça do intelecto para o coração. Talvez você queira dizer algo simples a Deus. Agora algo como: Senhor, eu não quero apenas mudar minhas circunstâncias. Eu quero que o Senhor transforme a minha mente, mesmo que isso leve tempo, mesmo que doa, mesmo que eu precise abrir mão de velhos padrões. Talvez você precise pedir força para obedecer no ordinário, no dia comum, na rotina que ninguém vê, porque é ali que a fé se constrói de verdade. E se você sentir que faz sentido, transforme esse momento em oração, não uma oração bonita, não uma oração longa, apenas uma conversa honesta, dizendo a Deus exatamente onde você está, sem máscaras, sem discursos prontos. Continue buscando, continue permanecendo, continue voltando, porque Deus honra quem não desiste do processo, mesmo quando ainda não vê resultado. E se esse devocional falou com você de alguma forma, use isso como ponto de partida, não como ponto final. Separe momentos de silêncio. Volte à palavra. Permita que esse conteúdo continue ecoando dentro de você ao longo da semana. Que você siga caminhando, não apressado, não pressionado, mas consciente de que Deus está trabalhando, mesmo quando tudo parece lento demais. E quando puder, volte para os próximos devocionais, não como quem busca uma resposta rápida, mas como quem decidiu permanecer em um caminho de transformação real, profunda e contínua. Que Deus te acompanhe nesse processo, com paciência, com graça e com fidelidade, hoje e nos próximos passos.